Salve, salve, gente amiga da bola! Chegando aqui para repercutir o jogo entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Terminou 2-1 vitória do Flamengo, mas a torcida do Flamengo está preocupada. Está muito preocupada porque o futebol que o time vem apresentando, principalmente nas últimas rodadas, não é dos melhores. Não é dos melhores. Após o empate sofrível contra o fraco Resende, 2-2, pênalti, o time estava perdendo por 2-0, enfim. Mais uma vez o Flamengo sofre para ganhar um adversário, dessa vez foi o Vasco. Um Vasco que no meio de semana jogou pela Copa do Brasil, um Vasco que durante os 90 minutos criou muito pouco, ameaçou muito pouco o Flamengo, e o Flamengo não soube transformar esse jogo num jogo à sua feição, da forma como ele gosta de jogar, ou seja, criando oportunidades com intensidade. O que se viu foi um Flamengo irreconhecível dentro de campo. Tem vontade de alguns jogadores, mas você vê que o time não está equilibrado. O Paulo Souza ainda não conseguiu acertar ali o meio-campo da equipe, não insiste em alguns posicionamentos. É o caso do Everton Ribeiro jogando pela esquerda. Tá nítido que ele não consegue jogar ali naquela posição. Enfim, o Flamengo que precisa muita coisa para ser melhorada. O Paulo Souza já está chegando aí a praticamente 2 meses de trabalho. Sob o seu comando, a equipe tem 9 jogos, sendo 8 pelo Carioca e 1 pela Supercopa. E desses 9 jogos, o Flamengo só não tomou gols em 3 ocasiões. Contra o fraquíssimo Boa Vista, na estreia, né, do próprio Paulo Souza no comando técnico. Contra o Volta Redonda, ainda era o time alternativo, na segunda rodada. E na vitória, na goleada contra o Nova Iguaçu, 5-0. Foi pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. E de lá para cá, em todos os jogos que o Flamengo fez, o Flamengo tomou gol. Isso mostra que, além de um problema na defesa, tem um desequilíbrio também no meio-campo, ou seja, o balanceamento entre defesa e meio-campo não está ajustado, não está bom. Você vê que isso deixa o time aí um pouco exposto e acaba sofrendo os gols. Mas vamos falar um pouquinho da partida de hoje. O Flamengo abre o placar logo cedo, aos 11 minutos do primeiro tempo, com o Davi Luiz, surpreendente. Chegou invadindo a área, entrou no cruzamento do Arão e conseguiu completar. E depois do gol do Felipe Luiz, o que se viu foi um Flamengo extremamente apático dentro de campo, cansado. Parecia cansado. Inclusive, o próprio Felipe Luiz falou isso na volta para o segundo tempo, que disse que quando houve a parada técnica, o Flamengo deu uma relaxada ali e ficou tocando bola. Foi ameaçado pelo Vasco. Uma cabeçada do atacante Getúlio fez com que o Hugo fizesse uma grande defesa. Não fosse a defesa do Hugo, os dois times iam para o intervalo com um empate. Mas mesmo assim o Flamengo jogou muito mal mesmo. Ou seja, não é aquilo que o torcedor estava esperando, não é aquilo que eu imagino que o próprio Paulo Souza estaria esperando. O que acontece? Na volta do intervalo, logo aos 6 minutos, o Flamengo sofre o gol de empate. E aí tem um detalhe que a torcida do Flamengo vai pegar no pé, não vai ter jeito. Mais uma bola perdida pelo Andréas Pereira na intermediária do Vasco, ou seja, o Gabriel Peck pega a bola, arranca do campo de defesa. O Davi Luiz, que provavelmente poderia fazer a marcação, dá espaço, não chega, e o Gabriel Peck acerta um belo chute, empatando o jogo. Daí para frente,
o que se viu foi um Flamengo completamente desorganizado dentro de campo, completamente sem criatividade. O jogo ficou truncado porque o time do Vasco também é muito fraco, é muito fraco. O Paulo Souza começa numa espécie de desespero querer botar o time para frente, tanto que o Flamengo termina o jogo com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Vitinho e Marinho em campo. Ou seja, 6 jogadores com características ofensivas. É sinal que tem um desequilíbrio nessa equipe. Não precisa ser muito expert no futebol. E aí, o que eu tirei aí? Semana passada, o Paulo Souza veio a público e falou que era preciso ganhar os jogos primeiro para depois comemorar o Carnaval. Boa parte desse grupo estava na partida do ano passado, quando o Vasco ganhou do Flamengo por 3-0. Naquela ocasião, na entrevista coletiva, o Rogério Ceni veio e falou o seguinte, que o Flamengo tinha perdido aquele jogo porque entrou em campo desconcentrado, porque no final de semana anterior tinha ganho a Supercopa diante do Palmeiras. Ora, bolas. Pelo amor de Deus. Aí qual vai ser a desculpa agora? Já que teve uma semana para treinar, o Vasco jogou no meio de semana, foi amassado pela Ferroviária de Araraquara, quase foi eliminado da Copa do Brasil e hoje quase arrancou um empate contra o Flamengo. Qual é a desculpa que esses jogadores vão dar? Um dia Carnaval, da outra vez foi porque tinha ganho a Supercopa diante de um adversário poderoso, que era o Palmeiras. E agora vai ser o quê? Vai ser o calor? Conforme o Felipe Luiz falou na volta do intervalo? Pô, pera lá, né? Tá complicado. A torcida do Flamengo não quer ver isso. Imagino que a diretoria do Flamengo não esteja satisfeita com o rendimento dos jogadores. O Gabigol hoje foi uma peça nula. O Gabriel Barbosa hoje foi uma peça nula. Não jogou absolutamente nada. Ele recuou, ele deu combate, enfim. Isso pode ser fruto do esquema do Paulo Souza? Enfim, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Defesa, já falei, nos últimos jogos tem tomado gol em todas as partidas, ou seja, um outro ponto a ser observado. E aí, para finalizar, não podia faltar uma polêmica. O time do Vasco pede um pênalti em cima do João Gomes, que a bola poderia ter batido na mão num cruzamento dentro da área. Representante de arbitragem da FERJ já veio aqui na televisão, já falou que pode disponibilizar o áudio da conversa do pessoal da cabine com o árbitro. Já tem imagem mostrando que não bateu na mão do João Gomes, enfim. E mesmo assim os vascaínos reclamam. O Nenê reclama de uma falta do Marinho no lance que originou o gol do Arrascaeta. E por falar em Arrascaeta, parece ser o único jogador que está tentando dar um pouco mais de qualidade ao time do Flamengo. Salvou o Flamengo contra o Resende. E hoje, o Flamengo, quando todo mundo já pensava que ia sair de campo com empate, ele me arranja um tiro de fora da área, que, aliás, é uma outra característica que esse time do Flamengo não tem. Toca, uma posse de bola estéril, só quer fazer gol de dentro da área, ou seja, chute de fora da área tem. Marinho chuta bem de fora da área. O próprio Felipe Luiz. Ou seja, tem alguma coisa que tá pegando muito forte aí nesse vestiário do Flamengo. Imagino que ao longo dessa semana possa ser revisto aí para que no próximo final de semana, contra o Bangu, tudo bem, o time já está garantido na segunda colocação, pode jogar um pouquinho mais solto, pode ser usado jogadores até para rodar esse elenco e aí ver os últimos testes, já que muita gente considera o Carioca como um teste. Agora, em 9 jogos, o Flamengo ainda não tem uma formação ideal. Paulo Souza, alerta aí. Porque depois do próximo domingo,
já tem semifinal. Por mais que o Flamengo tenha vantagem, jogando esse futebolzinho que está jogando, para perder um jogo de ser eliminado, não custa muito. Enquanto isso, o adversário está voando. Só ver pelo último jogo. O Flamengo suou para empatar com o Resende. O Fluminense foi lá, com 5 minutos, já estava 2-0 e resolveu a parada com uma goleada. É hora de acordar. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima.